amigo e companheiro, através desta canção venho trazer-te a paz de Jesus, nosso irmão, a sua mensagem de amor e humildade nos mostra que o melhor caminho é a caridade, 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 caridade. Seus exemplos de bondade no mundo não há igual. Venceu a dor e a amargura, pisou em espinhos e pedras duras e venceu o mal. Se queres a paz contigo, uma coisa vou te ensinar: deixa o pranto e vem comigo a Jesus Cristo amar. Caridade, 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 caridade. Alma cheia de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e me encheste o coração. Vinhas nas bênçãos dos deuses, na divina caridade, tecer minha felicidade em sorriso de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo o meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos teus pés. Anotações preventivas. Retome o seu dia buscando olvidar as ocorrências infelizes da véspera. A casa protegida habitualmente promove faxinas pela manhã. Se alguém se lhe fixou na mente como sendo um ponto enfermiço, envolva a imagem desse alguém no bálsamo da prece.
Uma chaga no corpo exige recurso cicatrizante. Lance boatos e injúrias ao cesto de esquecimento. A moradia claramente limpa reclama a presença do esgoto. Abstenha-se de entreter assuntos alusivos à delinquência. Ninguém lava as mãos num vaso de lama. Dissipe tentações no calor do trabalho. As aranhas não resistem ao espanador em movimento. Ganhe distância dos ambientes que lhe incitem a alma à distorção e ao desequilíbrio. Não se lembraria você de banhar-se num pântano. Evite comentários deprimentes. Você não serviria um bolo envenenado aos amigos. Resguardemos o coração. Nas fontes do bem, pensemos no bem e procuremos falar e agir para o bem, porque servir ao bem dos outros é a melhor forma de atividade preventiva contra enfermidade e perturbação nos domínios da nossa vida mental. André Luiz, do livro Busca e Acharás, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, amigos, muito bom dia. Sexta-feira, 17 de dezembro do ano de 2021. Estamos chegando através das páginas do Facebook do Grupo Espírita Libertação de Trindade, Goiás, para mais um culto do Evangelho segundo o Espiritismo online. Agradecemos a Deus pela misericórdia de nos conceder mais este dia de vida. Obrigado ao Pai Celestial pelas nossas vidas, pelos nossos lares e as nossas famílias. Nós vamos dar início ao nosso culto de hoje, lembrando, como sempre nós fazemos, a aqueles que assim desejarem, pegarem o seu copo com água, a sua garrafa d'água, deixe aí do lado, para que nós possamos pedir a fluidificação da água ao final do nosso culto. Então vamos todos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos até nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor nos envolva, para que o Senhor permita que os seus mensageiros celestiais possam estar entre nós, possam nos envolver. Senhor Jesus, aqui nos encontramos reunidos mais uma vez, sob as luzes do Teu Evangelho. Agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que nós temos recebido. Obrigado, Senhor, pela presença dos amigos que aqui já se fazem presentes. Envolva a cada um deles, que eles estejam em paz e em harmonia. Abençoe, Senhor, a cada lar da vizinhança, especialmente aqueles onde porventura existam pessoas mais enfermas e mais necessitadas do que nós mesmos. Envolva, Senhor, a todos aqueles que sofrem, onde quer que estiverem, que a vossa luz misericordiosa os ampare e os abençoe hoje, agora e sempre, que assim seja. Bem, nós vamos dar início então ao nosso culto do Evangelho de hoje. Como hoje é sexta-feira, e todas as sextas-feiras nós lemos um capítulo, de uma obra de Emmanuel. E nas últimas sextas-feiras, na última sexta-feira, nós começamos a ler o livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Só lembrando, nós já havíamos dito isso, este livro é uma coletânea de esclarecimentos que Emmanuel deu, quando esteve presente às reuniões do Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, onde o Chico frequentava. Então, durante todo o ano de 1959, o Emmanuel compareceu a várias reuniões e ali foram feitos vários questionamentos a ele sobre o Livro dos Espíritos, Hoje nós iremos ver a questão de número 712, Eu faço até questão de pegar aqui
o Livro dos Espíritos para a gente começar o nosso estudo de hoje. Espera aí. Então vamos lá, questão 712, Livro dos Espíritos. Então vamos ver o que Kardec questiona a espiritualidade nessa questão que se encontra na terceira parte de O Livro dos Espíritos, onde Kardec trata sobre as leis morais de Jesus, né? E ele complementou esses estudos exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo. Então é a questão de número 712. Vamos lá. Aqui está. 712. Com que objetivo Deus ligou um atrativo aos gozos dos bens materiais? Olha essa pergunta de Kardec, né? Até certo ponto, entre aspas, meio capciosa, né? Ora, por que Deus então nos ligou a essa fascinação, a esses atrativos dos bens materiais, né? Já que eles normalmente nos conduzem às portas largas da perdição, aquelas das quais Jesus já havia dito para que nós nos afastássemos delas, exatamente por elas conduzirem mais facilmente à perdição. E Jesus foi mais além ainda, dizendo que estreita era a porta da salvação, que com poucos passavam por ela, né? Então Kardec, ciente dessas coisas, né, ele faz esse questionamento na questão 712. Com que objetivo Deus ligou um atrativo aos gozos dos bens materiais? Será que Deus é um cara que fica ali brincando com os nossos sentimentos, né? Fica nos testando? Será que é isso? Né? Ou será que isso também, de certa forma, é um meio de evolução espiritual? Pois, convivendo com os perigos, com os atrativos, né, da porta larga, nós nos preparamos melhores para evitá-los. E aí, como que é isso? A espiritualidade respondeu a Kardec o seguinte: para excitar o homem, né? Ou seja, aguçar o homem ao cumprimento de sua missão e também para prová-lo pela tentação. Olha só essa resposta, né? De certa forma, nós seremos testados, né? Normalmente, quando nós reencarnamos no mesmo círculo de espíritos que já haviam convivido conosco. Na realidade, nós estaremos sempre nos reencontrando com aqueles que já caminharam conosco, que já participaram das nossas experiências, felizes ou infelizes. Nós reviveremos experiências já vividas lá atrás, e principalmente aquelas nas quais nós falimos. As experiências que nos trouxeram, que foram motivo de queda, que nos trouxeram sofrimento e dor, com certeza nós as vivenciaremos novamente. Aí a gente vai, mas por que isso? Será que Deus é um cara masoquista que quer que a gente só sofra? Não, não é nada disso. Quando nós vamos mal em uma determinada matéria, na escola ou mesmo na faculdade, né, a gente não fica devendo aquela matéria? Na faculdade você pode até seguir adiante, mas você vai ficar com uma pendência numa matéria, né? Antigamente a gente falava que nós ficávamos de segunda chamada, lembra? Então, nós também, em algumas situações da nossa vida, nós ficamos de segunda chamada. Nós ficamos devendo aquilo. E como é que eu vou superar isso? Eu vou ter que vivenciar novamente aquela experiência, de uma forma ou de outra, certo? Então daí vem aquela sensação, às vezes, de déjà vu, né? Eu já tive a oportunidade de abordar esse assunto anteriormente, aquelas sensações que nós temos na vida de déjà vu, né? Puxa vida,
parece que eu já vivi isso. Nossa, mas eu estou fazendo isso aqui, mas eu estou repetindo, eu acho que eu já fiz isso. Exatamente, são reminiscências que vêm vindo à tona lá do subconsciente, né? O nosso subconsciente grava tudo, né? As experiências vivenciadas estão gravadas dentro de nós, né? Estão no nosso perispírito, né? Que é este corpo intermediário entre o espírito e o corpo físico. Kardec chama de perispírito, né? Peri, porque está em torno de, né? É uma palavra que vem lá do grego, que significa periferia, que está em volta, daí vem a palavra perisperma, né? Aquela pelezinha que existe recobrindo as sementes, certo? Então daí Kardec tirou a palavra perispírito. Pois muito bem, o nosso perispírito grava tudo e isso de repente vem à tona. Pois muito bem, a questão 712 do Livro dos Espíritos, ela menciona sobre tentações, né? Sobre situações de risco ou de perigo que nós somos colocados como prova a nós próprios que nós já conseguimos superar aquilo ali. Vocês querem ver um exemplo bem prático disso? Uma pessoa que foi viciada ou uma pessoa viciosa, ela pode reencarnar num meio onde o tráfico de drogas ou onde a viciação é mais fácil. Aí vocês vão falar assim, mas por que Deus faz isso ou por que Deus permite isso, né? Como se nós pudéssemos questionar, né, os desígnios do Pai, né? Mas é exatamente para aquele espírito provar a si mesmo que ele já superou aquilo. Então, normalmente, essas pessoas, esses espíritos que passam por situações difíceis e depois eles tornam a reencarnar naquele ambiente, certo? E eles superam aquilo, normalmente eles se transformam em líderes comunitários. Eles vão se transformar em pessoas que vão montar ONGs, que vão montar aquelas instituições que vão cuidar de outros viciosos ou de outros viciados, certo? Ou seja, aquele espírito aprendeu aquela lição, né? Então, a espiritualidade respondeu a Kardec, olha, é o seguinte, Deus permite que isso aconteça, né? Ele nos liga a esses atrativos perigosos, né? Ou de bens materiais, para nos excitar, né? Ou seja, é uma provocação, não é? Porque nós ainda somos, e eu tive a oportunidade de falar isso há poucos dias agora, né? Na nossa sala de estudo virtuais, né? Das quartas e sextas-feiras, infelizmente nós nos assemelhamos àqueles gados, ou ao gado que é colocado naqueles caminhões gaiola. Vocês já viram como é que eles colocam o gado dentro do caminhão, né, para ele ser transportado? Com aquele ferrão. Já viram? Parece uma lança, né? Aquele cabo grande de madeira com uma ponta, uma lança, uma ponta de flecha lá na frente, aí eles vão espetando o gado para o gado andar, não é? Pois é, nós também somos assim. Nós só aprendemos aos trancos e barrancos, repetindo experiências, certo? Aí que nós vamos aprendendo, né? Lembrando do que Jesus diz a Pedro. Pedro, o homem, por natureza, ele não é mau, ele é fraco. E por ele ser fraco, o Senhor já sabia que nós, né, recairíamos ou tornaríamos a cair nos mesmos erros, mas teríamos a oportunidade da repetição daquelas experiências. No dizer de Jesus, nós teríamos as nossas mãos e pés atados e atirados às trevas exteriores, onde haveria prantos e ranger de dentes. Não é isso que ele fala? Ou seja, nós repetiríamos. Mãos e pés atados significa que eu não sou livre para fazer ou ir ou fazer o que eu bem entender. Eu estou preso a um corpo físico. Então, diante disso, né, e a espiritualidade respondendo que é para nos excitar, né, para que nós possamos provar uma melhoria, né, através das tentações, né,
Ou seja, através das facilidades da porta fácil, né, onde eu vou deslumbrar toda aquela oportunidade que eu vou ter de, como diz a linguagem popular, enfiar o pé na jaca, certo? Aí eu vou me reter. Eu vou dar um passo atrás. Opa! Aí vem na nossa mente o que Paulo de Tarso disse lá em uma das epístolas dele, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então nós temos que ter essa noção, essa consciência espiritual. E isso a gente só adquire depois de apanhar muito, depois de errar muito, depois de cair várias vezes. O próprio Cristo caiu 3 vezes carregando a cruz, não é? Ali representa as nossas quedas, que nós cairemos, mas que nós nos soergueremos novamente e continuaremos. Porque eu, vocês, todos que estamos reencarnados, carregamos a nossa cruz. E estamos caminhando, né? Para o nosso Gólgota, vamos dizer assim, para o nosso Calvário, ou seria para a nossa libertação, né? Então, diante disso tudo, essa questão foi levantada a Emmanuel numa reunião do grupo lá em Uberaba, onde o Chico estava presente. Fizeram esse questionamento e Emmanuel respondeu no dia 12 de janeiro de 1959. Portanto, né, há mais de 60 anos atrás, né, 62, né, Emmanuel respondeu essa questão, né? E olha o que ele fala sobre essas provações, tentações, né? Facilidades que às vezes nós encontramos. Ele começa dizendo o seguinte: qual acontece com a árvore a equilibrar-se sobre as próprias raízes? Guardamos o coração na tela do presente, respirando o influxo do passado. Entenderam o que ele quis dizer? Ele faz uma comparação entre a árvore e cada um de nós, né? E a comparação é muito lógica, muito sensata. Ele fala, da mesma forma que acontece a uma árvore, que nós vemos ali o seu esplendor, mas nós não vemos as raízes dela, que estão profundamente ligadas, né, lá no subsolo, e esse subsolo representa o quê? O subconsciente, né, conforme o instrutor Calderaro, né, orienta André Luiz, lá na obra No Mundo Maior. Calderaro vai falar para André Luiz que a nossa mente, ela funciona como uma casa de 3 departamentos ou 3 pisos, né? Eu também já falei sobre isso. Existe o piso térreo, que é o normal, né? Onde são as realizações presentes. Existe o andar superior, que são as nossas pretensões superiores, aquilo que nós realmente almejamos, ou seja, a vida espiritual. E existe os porões. Hoje em dia a gente quase não vê mais casas com porões, mas até o século passado, o século XX, ainda construíam-se muitas casas com porões, onde eram jogados as traias, né? Funcionava muito como uma despensa, a gente ia jogando as coisas ali, coisas que nós queríamos guardar, né? Ad eterno, né? Então, Calderaro vai falar para André Luiz sobre esses 3 departamentos da mente humana, certo? Então, Emmanuel faz essa comparação brilhante, né, da árvore com o nosso coração. E ele fala, assim como a árvore mantém as suas raízes profundas no fundo da terra, o nosso coração, né, nós idealizamos coisas sublimes, mas vivemos no presente, mas com as raízes profundamente, né, fixadas no passado.
O que significa isso? Assim como a árvore se nutre através das raízes, nós, às vezes, e muitas vezes, nós nos nutrimos pelas coisas do passado. E essas coisas vêm à tona, mesmo que nós não tenhamos consciência disso. Tá? Por isso que eu disse agora há pouco sobre aquela questão do déjà vu, né? Ou déjà vu, né? Em francês. Ou seja, aquela noção, aquela sensação de que nós estamos repetindo alguma coisa, que nós estamos voltando ou retornando a um lugar que nós já conhecíamos, que nós estamos enfrentando essa ou aquela situação que nós temos a impressão de já ter vivenciado aquilo, certo? Então isso vem à tona, né? Olha que comparação mais brilhante. É assim que o problema da tentação, né? Já que foi mencionado lá na questão 712 de O Livro dos Espíritos, que nós somos testados pela tentação também, certo? É assim que o problema da tentação, antes que nascido de objetos ou paisagens exteriores, né, surge fundamentalmente de nós, na trama de sombra em que se nos enovelam os pensamentos. Ora, Jesus foi muito claro. Quando ele esteve entre nós, ele disse que o céu e o inferno existem dentro de vós. O que ele quis dizer com isso? Nós idealizamos o nosso paraíso ou o nosso inferno. Isso nasce de dentro e Jesus vai mais longe, né? Naquela passagem, quando os fariseus pegam no pé dele, falando: mas seus discípulos não lavam as mãos para comerem. Eles estavam presos apenas a questões exteriores da matéria. E Jesus vai dizer o quê? Vai falar para eles: não é o que entra pela boca que faz mal ao homem, é o que sai de dentro dele, porque o que sai vem do coração, vem das raízes. Olha só. Jesus já tinha dito tudo, não é? Jesus disse tudo. Nós é que não entendemos. Nós é que não compreendemos. Olha o que Jesus fala. O que faz mal é o que sai de dentro de você. Então, o pecado existe dentro de nós. Ele não é uma coisa que vem de fora. Você pode até conviver com a maledicência, com a maldade, mas é você que irá tomar a decisão se irá ou não participar daquilo. É você que escolherá se entrará ou não pela porta larga da perdição, ou se esforçará por passar pela porta estreita. E são tão poucos os que conseguem, né? Então é exatamente isso que o Emmanuel está reflexionando aqui, tá? Acresce ainda, ou seja, além disso, é que essas mesmas ondas de força experimentam a atuação dos amigos desenfaixados da carne. O que é isso? Influência. Aí nós nos lembramos da questão 459 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona a espiritualidade se os espíritos influenciam em nossos pensamentos, se eles, de certa forma, influenciam em nossas vidas aqui na Terra. E os espíritos superiores responderam que sim, influenciam de tal maneira que são eles que nos dirigem. Olha só isso aí. Aí vocês vão dizer assim: mas então quer dizer que nós somos simples marionetes nas mãos de espíritos que nós não vemos? Aí entra aquela questão da afinidade. Por que eles conseguem nos influenciar? Porque nós permitimos, nós aceitamos, nós gostamos, né? Quem está aí com os cabelos assim, que nem o meu, né? Cinza,
Vai se lembrar que antigamente haviam aqueles desenhos animados, né? Hoje em dia nem desenho animado mais a gente pode ver na televisão, né? Não existe mais, né? Aqueles desenhos educativos. Lembram que nas personagens havia sempre duas figurinhas, uma de cada lado? Uma era um anjinho, outra era um capetinha? O que é aquilo ali? Desde que nós éramos crianças, eles já estavam tentando nos ensinar que nós somos influenciáveis, ou pelo bem ou pelo mal. E quem é que vai fazer essa escolha? Eu. Aí entra aquela historieta, né? Eu gosto muito de contar essa história aqui no nosso centro, né? Eu já contei ela diversas vezes, mas ela é muito legal, né? Daquele jovem índio que chega para o pajé da tribo, que por coincidência era seu avô, né? E ele diz assim para o avô dele: avô, sinto que existe dentro de mim dois lobos que ficam constantemente brigando um com o outro. Um é bom, é manso, é dócil. O outro é muito bravo, né? É violento, é explosivo, né? E eles estão constantemente brigando. Lembram lá dos desenhos animados antigamente? Um anjinho e um capetinha tentando nos conduzir? E o jovem índio pergunta para o pajé, né? Avô, qual dos dois vencerá? Né? Isso aí serve para nós todos, né? Daí vem por que nós somos tão influenciáveis assim. Aí o velho índio, né, na sua sabedoria, vira para ele e diz assim: meu neto, vencerá aquele que você alimentar. Olha, será que a gente pensa nisso? Será que nós temos essa consciência desses dois lobos constantemente, né, se engalfiando ali dentro de nós, diante daquela situação? Qual dos dois vencerá? Vencerá aquele que eu permitir que vença, aquele que eu alimentar, aquele com o qual eu mais me afinizar. Então o bem e o mal é uma construção interna de cada um de nós. Ele nasce dentro de nós, não vem do exterior. Lembra que eu falei agora há pouco que um espírito pode reencarnar no meio da perdição, no meio da criminalidade e ele não se perder? O inverso também acontece. Quantas e quantas vezes a gente já viu isso na televisão? Espíritos que reencarnam em famílias totalmente estruturadas, famílias de posses, famílias que ofertaram toda a condição para aquele espírito ser alguém, né? Vamos dizer assim, na vida, ter todas as facilidades de estudo, tudo do bom e do melhor, e ele se perder pelos caminhos do crime. Quantas e quantas vezes nós já não vimos isso? Então nós somos influenciáveis e nós aceitamos essa ou aquela influência. Vai depender daquilo que está dentro de mim. Vai depender do que está lá no meu porão, né? Lembra quando eu falei do exemplo da casa com 3 pavimentos, né? Pois é, vai depender do que eu tenho lá nas minhas raízes. O que está lá, né? Então, o Emmanuel chama essa atenção, né? Nós é que nos deixamos influenciar, né? Vou repetir aqui. Acresce ainda que essas mesmas ondas de força experimentam a atuação dos amigos desenfaixados, ou seja, influência da carne que deixamos à distância da esfera física, motivo porque muitas vezes os debuxos mentais que nos incomodam levemente de início no campo dessa ou daquela ideia infeliz, gradualmente se fazem quadros enormes e inquietantes em que se nos aprisionam os sentimentos, que passam muita vez ao domínio da obsessão manifesta. Todavia, é preciso lembrar que a vida é permanente renovação. Tudo se renova, né?
Lavoisier já havia dito isso, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, certo? Lembrar que a vida é permanente renovação, propelindo-nos a entender que o cultivo da bondade incessante é o recurso eficaz contra o assédio de toda influência perniciosa. Somente o amor tem força de construir, né? Somente o amor é capaz de cobrir a multidão dos pecados. Jesus disse isso. Pedro escreveu isso, acho que na sua primeira epístola. O amor cobre a multidão dos pecados, né? Assim, pois, se aspiras à vitória sobre o visco da treva que nos arrasta para os despenhadeiros da loucura, né? Lembra que lá no início ele vai falar das raízes, né? Onde que estão as nossas raízes? Será que elas se encontram nesse charco, nessa treva de loucura? Ou do crime? Ergue no serviço à felicidade dos semelhantes, o altar dos teus interesses de cada dia, porquanto ainda mesmo o delinquente confesso, em se decidindo a ser o apoio do bem na terra, transforma-se pouco a pouco em mensageiro do céu. Jesus está pregado na cruz. Ao lado dele, 2 malfeitores. Um que estava, se eu não me engano, à sua direita, era Dimas. Dimas, o bom ladrão, né, que ficou conhecido na história, se vira para Jesus naquele momento, né? Ele era um criminoso, mas naquele momento ele se vira para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Olha só, né? Ele não era seguidor de Jesus, ele era um bandido. E aí a gente vê o amor incondicional do Cristo por todos nós, mesmo por aqueles que se perderam ou que se deixaram perder nos caminhos da porta larga, porque ele viera para resgatar as ovelhas perdidas da casa do Pai. Ele viera para auxiliar os necessitados, né? Ele disse que os sãos não precisavam de médicos. Então ele se vira para Dimas naquele momento ali e diz assim: em verdade vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, o Senhor reconhece as nossas fragilidades, os nossos erros, mas Ele está sempre disposto a nos dar uma nova oportunidade, a nos incentivar para que nós mesmos saiamos do charco, do visco de treva, que nem Emmanuel chama aqui no último parágrafo, né? Ele fala dos esforços que nós temos de empreender para sair desse visco da terra. Que jeito? Através do serviço no bem. Porque trabalhando no bem, você vai se esquecer de si mesmo. E quando você se esquece de si mesmo, você leva alegria a outros corações que sofrem. Talvez sofram mais do que você, né? E você vai ver novamente um sorriso brotar no rosto de uma criança que não tinha um pedaço de pão, que não tinha com que se vestir. Você vai ver uma face de esperança numa mãe sofredora que não tinha um grão de arroz para dar para os seus filhos naquele dia, né? E aí a gente se lembra de tantas passagens dentro da própria Bíblia, dentro do próprio Evangelho, né? O óbolo da viúva, que só tinha 2 moedinhas de denário para se sustentar naquele dia e ela colocou no gasofilácio, né? Ou seja, lá no cofre do templo, na esperança de que Deus proveria, de que Deus a assistiria. Isso é fé, isso é ter confiança. E nós temos que acreditar e ter fé que nós também, independentemente das nossas fraquezas, dos nossos erros, nós somos capazes de nos reerguermos. Nós somos capazes de superar situações difíceis, porque nós já superamos lá atrás situações parecidas, situações até piores.
Então que a gente não perca a esperança. Se cairmos, não nos desesperemos. Não entremos em desespero. Lembremos-nos de Dimas, que fala para o Senhor: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E Jesus jamais se esquece de nenhum de nós. E ele veio para resgatar cada um de nós, né? E ele tem pressa que isso aconteça, né? Vim para trazer fogo à terra e tenho pressa que esse fogo se alastre. Não é mesmo? Jesus disse isso. Que fogo é esse? Fogo representa luz. Luz representa verdade. Verdade representa libertação. Vim para libertá-los e tenho pressa que isso aconteça. Então, Emmanuel aqui termina, né? Eu vou só terminar de ler o último pedacinho aqui, né? Serviço à felicidade dos semelhantes, o altar dos teus interesses de cada dia, porquanto ainda mesmo o delinquente confesso, em se decidindo a ser apoio do bem na terra, transforma-se pouco a pouco em mensageiro do céu. Aí vocês vão falar assim, mas eu, mensageiro do céu, com esse tanto de erro que eu tenho, né? Aí nós somos mais ou menos um pouco de Pedro, né? Pedro tinha essa noção também, né? Ele era muito humano, né? O mais humano para mim de todos os apóstolos de Jesus era Pedro, né? Ele questionava Jesus, ele duvidava, ele brigava, esperneava, né? Mas ele era casado, tinha filhos, tinha sua esposa, tinha família, tinha seus compromissos e mesmo assim ele seguiu Jesus, né? E Jesus sabia disso, sabia da fraqueza daquele homem, né? E conforme o próprio mestre diz, né? Sobre ti edificarei a minha igreja. Tu és Petrus, e sobre ti edificarei a minha igreja. Então, ele também conta com cada um de nós, né? Não nos desesperemos diante de uma situação que nós já tenhamos vivenciado e repetimos aquela experiência e não demos conta novamente. Dê tempo ao tempo. Tudo demanda tempo. E há espíritos que demoram um pouco mais para despertarem, né? Lá em Minas a gente usa o ditado falando o seguinte: o tempo cura o queijo, né? Só o tempo cura o queijo. Então a gente tem que dar tempo ao tempo. Tempo para nós também amadurecermos espiritualmente falando. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Eu agradeço imensamente a presença de todos. Desejo que cada um de vocês tenha um final de semana de paz, de luz, junto aos seus familiares, tá? Agradeço por tudo, né? Agradeço pelo carinho de cada um de vocês. E desejo muita paz a todos os seus corações. Senhor Jesus, envolva cada um desses irmãos e irmãs que aqui estão conosco. Abençoe, Senhor, os seus propósitos no bem. Guia-os, Senhor, pelos caminhos do amor, da verdade e da vida. Proteja os seus destinos. Que neste momento, Senhor, cada um possa estar recebendo um passe magnético. Que os amigos espirituais possam envolver os nossos amigos em vibrações de harmonia, de paz e de amor. Permita, Senhor, que a água aqui presente possa ser fluidificada e transformada em remédio. Abençoe-nos, Senhor. Abençoe os nossos propósitos de sermos melhores, de fazermos o bem. Ajude-nos, Senhor, a vencermos os erros, as tentações, as facilidades que nós ainda encontramos dentro de nós. Que nós possamos, Senhor, optar sempre pelo bem, pelo amor e pela justiça. Guia-nos, Senhor, por todos os caminhos da vida, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, muito obrigado a todos vocês. Beijo no coração de todos, tá? Até segunda-feira, neste mesmo horário, se Deus assim o permitir, tá? Nós estaremos aqui com vocês com muita alegria e com muita honra. Tchau, tchau.